Senhor presidente, senhores senadores, o Congresso Nacional ontem, senhor presidente, embora resolveu cumprir a Constituição no que diz respeito à apreciação dos vetos, por uma decisão do Congresso em que todos participaram, mas eu não posso omitir, seria injusto dizer que a presença tanto do presidente Henrique Eduardo Alves quanto do senador Renan Calheiros foram fundamentais para que isso acontecesse, como também a pressão das bancadas de oposição para exercer o direito de votar, de concluir o processo legislativo. Vamos cumprir a Constituição, os projetos, as matérias vetadas serão incluídas na ordem do dia depois de 30 dias de comunicadas ao presidente do Senado e, caso não sejam deliberadas nesse prazo, tranca-se a pauta do Congresso. Esse é o lado positivo do episódio de ontem. O lado negativo, infelizmente, foi a maneira como isto aconteceu aqui. O Senado foi invadido, a Câmara foi invadida por manifestantes que, inúmeras vezes, insultaram parlamentares, invadiram o plenário da Câmara, fizeram interromper os trabalhos da Câmara dos Deputados, organizaram verdadeiros corredores para que os congressistas que se dirigiam ao plenário passassem, alguns deles recebendo insultos. Tentaram forçar a porta aqui da chapelaria para invadir o saguão. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, se refere à manifestação de ontem como manifestação democrática. Manifestação democrática é manifestação que respeita a ordem democrática. Manifestação que visa intimidar congressistas eleitos pelo povo é uma manifestação que não se coaduna com os princípios da ordem democrática de uma república representativa, que é o caso do Brasil. Nós estamos cada vez mais banalizando esse tipo de episódio. Toda manifestação é legítima, mas é preciso que elas transcorram dentro da lei. Nenhum grupo de cidadãos, por mais que tenham razão, ou que pensem que tenham razão, podem se dar o direito de chegar a interromper os trabalhos de um órgão legislativo do Congresso Nacional. Não foi democrática, foi antidemocrática. E o Congresso não pode tolerar. Congresso próximo do povo não é Congresso que flerta com esse tipo de manifestação. É Congresso que vota leis sérias, amadurecidas pelo debate, que combate privilégios, que corta gastos inúteis. Isso sim, Congresso que ouve o povo, congressistas que dialogam para captar aquilo que o povo quer dizer, mas tolerar esse tipo de manifestação, mais uma vez venho à tribuna para dizer que eu pessoalmente não tolero. Quero dizer também que, em relação a ontem, senhor presidente, havia na ordem do dia, inicialmente proposta pelo senador Renan Calheiros, dois itens que foram excluídos da deliberação por decisão da maioria dos líderes governistas e com a oposição dos líderes do Democrata e do PSDB. Refiro-me aos vetos apostos pela presidente Dilma, ao projeto de lei de conversão projeto de lei de conversão da MP 610, que, entre outras matérias, tratava de uma relevantíssima, que são regras para renegociação e abatimento de dívidas de agricultores do Nordeste castigados pela seca. Isto foi vetado. E um outro item, que é a supressão de uma multa adicional sobre os 40% do FGTS em caso de despedida imotivada. Multa criada para cobrir um rombo no orçamento do fundo, rombo esse que não existe mais e que, portanto,
deixou de dar qualquer suporte jurídico ou econômico ou financeiro legítimo a essa multa. O Senado aprovou por unanimidade a supressão desta multa e a Câmara aprovou por 315 votos. A presidente Dilma vetou. Estava no direito dela vetar. O que não estava certo é o senhor ministro Gilberto Carvalho vir aí, a partir disso, insultar o Congresso Nacional quando se vislumbrava a derrubada do veto. Mas o fato é que foram excluídos da ordem do dia. Com isso, a pauta do Congresso, senhor presidente, estará trancada já a partir do próximo dia 28. A pauta do Congresso, a partir do dia 28, estará trancada pelo FGTS e já a partir de hoje pelos vetos após o MP 610, porque transcorreram-se 30 dias e eles não foram votados. Com isso, não podemos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, vejam, Vossas Excelências, a situação absurda que nós estamos vivendo. A Constituição brasileira coloca como baliza para a elaboração do orçamento, coloca como parâmetro para a elaboração da lei orçamentária exatamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista na Constituição para dar os rumos para a elaboração do orçamento. Fixa os parâmetros básicos que deverá presidir a elaboração do orçamento. Ora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá ser deliberada, não poderão deliberar sobre ela, pelo menos até o dia 17, quando será convocada, para quando foi convocada uma reunião do Congresso para votar os vetos. Então, até o dia 17, nós não temos Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acontece que o orçamento federal vai chegar aqui no Congresso no dia 31. Então, nós vamos receber o orçamento antes de ter votado a lei que condiciona, do ponto de vista jurídico e racional e lógico, a elaboração do orçamento. Isso é mais um dado, senhor presidente, de um processo de degradação institucional que se soma a esse tipo de manifestação a que me referi ontem, que se soma, que se projeta também no balanço das medidas provisórias, 102 medidas provisórias editadas no governo Dilma, dessas mais de 20% delas ou caducaram por não terem sido deliberadas dentro do tempo, dentro do prazo, ou então foram julgadas prejudicadas, o seu conteúdo foi absorvido por outras. Esses números mostram a banalização do uso da medida provisória, a leviandade ao declarar que uma matéria é a tal ponto relevante e urgente, a leviandade por parte da Presidente da República a ponto de determinar a edição de medidas provisórias. O fato, senhor presidente, é que nós estamos indo de mal a pior. E faço essa observação sobre medidas provisórias e sobre o orçamento e a LDO, não para levantar aqui perante o Senado nenhuma reivindicação de ordem corporativa, de ordem jurídica abstrata, não. É que existe um valor chamado segurança jurídica, existe um valor que se expressa no funcionamento normal das instituições, que está sendo dilapidado. E isso tem uma influência direta sobre o funcionamento da economia, sobre as expectativas, não é? Sobre a vida de cada um. Quer dizer, um país que se quer sério, que deseja progredir, que deseja dar oportunidade aos seus filhos de viver melhor, é um país bem organizado. E o nosso país, por exemplos como esse a que estou me referindo, é um país desordenado, mal governado, onde as instituições, infelizmente, estão sendo malbaratadas. Agradeço mais uma vez a tolerância de Vossa Excelência.